O Clube de Futebol América parece estar a ponto de cerrar um de los capítulos mais complicados de sua temporada enquanto a gestão de plantilla se refere. Durante meses, a salida de Vítor Dávila se apresentou como uma missão quase impossível devido ao elevado salário que percibe em Coapa, de los mais altos de todo o plantel azul-crema. A situação generava bloqueio evidente em el mercado de fichagens, e que liberaram na plaza de estrangeiros se volvia uma tarefa titânica se mover primeiro ao chileno, cujo contrato representava compromisso financeiro significativo para a instituição. O contexto econômico y deportivo se entrelaça de maneira dramática, deixando claro que as decisões tomadas por la directiva em temporadas anteriores estão empezando a ter repercussões que agora devem ser gestionadas com precisão y rapidez. Cada movimento parece calculado para equilibrar as necessidades do clube y as limitações financeiras. Mientras la afición observa com ansiedade los pasos que dará la administración, la negociação com Colo-Colo ha tomado protagonismo, y todo indica que o destino de Dávila estará em Chile, pero no sin consequências. Segundo informação que circula em meios especializados, o América assumiria aproximadamente la mitad do salário do jogador durante su préstamo, uma cifra que ronda los $750 mil anuais. Esto significa que, incluso estando fora do equipo, o clube continuará haciendo desembolsos significativos durante o próximo ano, lo que genera opiniões divididas entre la afición y pone em evidência erro de planificação que la dirección deportiva encabeçada por Santiago Banos y Diego Ramírez ha enfrentado desde seu início. Lo que inicialmente se planeou como contrato para atrair ao delantero desde o futebol russo terminou convirtiendo-se em desafio financeiro considerável, deixando ao clube em uma posição em la que deve pagar para liberar espaço y reorganizar la plantilla segundo suas necessidades. O caso de Dávila também refleja como a gestão de contratos pode afetar a dinâmica de equipo que busca competir em múltiplas frentes. América tiene que balancear la presión de mantener plantel competitivo mientras lidia com los efectos econômicos de decisões pasadas. Em o contexto actual, liberar na plaza de estrangeiros se convierte em elemento estratégico vital, sobretudo com a intenção de trazer refuerzo que pueda marcar uma diferença significativa em la cancha. La directiva se encontra bajo la lupa de aficionados y médios, quienes analisam cada movimento com lupa, esperando que as decisões tomadas em estes dias puedan transformar la temporada, evitando que o clube quede rezagado em la pelea por los títulos y que los esfuerzos realizados durante o mercado tenham impacto real em el rendimento deportivo. Mientras tanto, o mercado de fichagens do Clube América ha mostrado início equilibrado, com movimentos como a incorporação de Rodrigo Dourado, Fernando Tapia y Aaron Mejia, quienes legaram com a expectativa de renovar y fortalecer la plantilla tras cierre complicado deu apertura 2025. Sin embargo, después de estos refuerzos, la atividade se ha detenido. La atenção se centra em uma negociação que poderia cambiar o panorama de maneira radical. O relógio avança y la pressão aumenta, deixando claro que cada decisão tiene peso enorme em la planificação estratégica do equipo. La afición observa expectante, consciente de que a legada de jogador clave poderia redefinir la estrutura ofensiva y defensiva do clube, mientras se evalua como manejar los contratos existentes para optimizar los recursos disponíveis y cumprir com as expectativas de rendimento. Em este contexto, a situação de Rafael Veiga se vuelve ponto focal em la estratégia de Coapa. Su posible incorporação depende diretamente de la liberação de uma plaza de estrangeiro, lo que coloca Dávila como o principal candidato a salir. La incertidumbre alrededor de este processo genera especulação entre los seguidores, quienes analisam cada detalhe sobre la posible negociação com Colo-Colo. La directiva enfrenta la presión de cerrar la operação antes de que los tiempos administrativos y reglamentarios de Liga MX cierren. Desafio que combina logística, finanças y estratégia deportiva. La capacidade de executar movimento que no solo permita atrair a refuerzo de nível, sino que também optimize la plantilla existente, se convierte em indicador clave de la eficiência de la gestão actual do clube. O impacto de estes movimentos em la plantilla é significativo. Liberar a Dávila no solo representa alívio financeiro parcial, sino também la oportunidade de reorganizar la ofensiva, abrir espaços y potencialmente dar-lhe maior protagonismo a jovens talentos nuevos refuerzos.
La planificação estratégica se enfrenta a sua prueba mais delicada e é que cada contrato, cada transferência cada movimento afeta diretamente la química do equipo la capacidade do técnico André Jardine para implementar sua visão em el campo. La tensão entre obrigações financeiras objetivos deportivos se hace evidente. La maneira em que la directiva maneja esta situação pode marcar la diferença entre o mercado de fichagens exitoso Y1 que deixa dúvidas em la afición sobre la eficácia de la gestão. Adicionalmente, la pressão externa se siente em todos os níveis de coapa. Los medios, la afición los analistas deportivos observam cada passo, evaluando como los movimentos do América podem posicionar Alameda Clube de cara ao Clausura 2026. La expectativa de último golpe de mercado genera debates especulações, mientras los nombres de Dávila José Raul La Pantera Zúñiga se mantêm sobre la mesa como los principais candidatos a salir para liberar la plaza necessária. La tensão aumenta ao considerar que o registro de jogadores se erra pronto. Que la possibilidade de incorporar um jogador de impacto depende diretamente de la resolução de estes movimentos. Cada decisão é uma aposta calculada que busca equilibrar a economia do clube la competitividade em la cancha. Finalmente, o cenário actual refleja a complexidade da gestão deportiva moderna, donde a planificação financeira deportiva devem ir de la mano. América enfrenta um desafio que combina recursos econômicos, gestão de contratos expectativas de rendimento, buscando cerrar um capítulo do mercado que poderia definir a temporada. La afición espera com ansias que los movimentos se concretem que la plantilla encontre o equilíbrio que permita competir ao mais alto nível. Cada dia que passa, la atenção se centra em decisões estratégicas que poderiam cambiar o rumbo do clube, mantendo la atenção la expectativa em torno a como se desenrolará o mercado de fichagens quais serão as consequências diretas de cada movimento realizado por la directiva. O futuro imediato do Clube América parece estar suspendido entre decisões estratégicas que poderiam cambiar radicalmente a dinâmica do equipo ou consolidar um plantel que, pese a suas incorporações recentes, aonde haja dúvidas sobre sua capacidade para competir ao máximo nível. Tras a legada de Rodrigo Dourado, Fernando Tapia Aaron Mejia, la directiva ha mostrado uma pausa que não é casualidade, sino la consequência de um cálculo preciso. Liberaram na plaza de estrangeiro se ha convertido em la prioridade absoluta antes de pensar em qualquer outro movimento. Esta situação ha generado uma espécie de tensão silenciosa em Coapa, donde cada dia que passa cerca ao cierre do registro de jogadores, aumentando a pressão sobre as decisões que deverão tomar-se deixando claro que o tempo não será o aliado em esta operação. A opção mais cercana para abrir essa plaza parece ser Vitor Dávila, cujo préstamo a Colo-Colo, apesar de implicar um compromisso econômico considerável, se perfila como a salida mais factível. O acordo implica que a América assumirá a mitad de seu salário, lo que equivale a uma suma significativa que sigue pesando sobre as arcas do clube, pero que permite liberar o espaço necessário para incorporar um jogador capaz de marcar a diferença. Este tipo de negociações, donde los clubes assumem custos para garantizar flexibilidade em la plantilla, refleja uma realidade cada vez mais comum em el futebol moderno, donde la gestão financeira deportiva deve ir de la mano para evitar bloqueios que afetem la competitividade do equipo. Mientras tanto, la afición observa cada movimento com atenção, analisando rumores especulações sobre o possível refuerzo que poderia cambiar o rumbo de la temporada. Rafael Veiga se ha convertido em um nome mais sonado em este cenário, pero sua incorporação depende diretamente de la liberação de la plaza de estrangeiro. Esto ha generado um clima de expectativa ansiedade, donde cada dia que passa se vuelve decisivo. Donde la estratégia do clube deve equilibrar la urgência com la prudência, assegurando-se de que qualquer contratação no solo cumpla com as expectativas deportivas, sino que também encaje dentro de la planificação econômica a mediano y largo plazo. La tensão se siente em cada rincão de Coapa, reflejando la magnitude e la decisão que enfrenta la directiva. Ao mesmo tempo, la salida de Dávila Ponen evidencia los errores de planificação do passado como estos podem ter repercussões prolongadas em el presente. O contrato que permitiu sua legada desde Ruzia pensado para reforçar ao equipo,
terminou complicando a operação de salida Y, obrigando ao clube a assumir um custo considerável para liberar um espaço crucial. Este tipo de situações mostram a complexidade da gestão deportiva, onde cada decisão tem consequências imediatas y de largo alcance. A capacidade da diretiva para manejar estes desafios se convierte em um factor determinante que pode definir no solo a eficiência do mercado de fichagens, sino também a percepção de la afición sobre la gestão do clube. O efecto em la plantilla é notável. Com a salida de Dávila Y, a possível legada de um refuerzo de nível, a ofensiva do América poderia experimentar uma transformação que altere a dinâmica do equipo. Esto no solo tiene implicações tácticas, sino também psicológicas. E aqui a competência interna y, a motivação de los jogadores podem ver-se afetadas positivamente, criando um ambiente de maior exigência y rendimento. La gestão de estes cambios requer precisão, coordenação y visão estratégica. E aqui o êxito deportivo depende tanto de la qualidade de los jogadores como de la harmonia y balance do plantel em seu conjunto. Cada decisão tomada agora pode definir o rumbo de la temporada y a capacidade do equipo para competir ao máximo nível. Em este contexto, José Raul La Pantera Zúñiga também figura como uma alternativa para liberar la plaza de estrangeiro, ao que las análises apunta a que Dávila é la opção mais cercana a concretar-se. La directiva deve evaluar cuidadosamente los escenarios, considerando tanto los aspectos econômicos como los deportivos, para garantizar que qualquer salida ou incorporação beneficie ao equipo em o curto y mediano prazo. La presión é enorme, e aqui los tiempos se acortam y o registro de la Liga MX se erra pronto, lo que convierte cada dia em um prazo crítico para cerrar operações que poderiam definir la plantilla y o rumbo do clausura 2026. La gestão do tiempo, de los recursos y de las expectativas se vuelve o elemento central em la estratégia do clube. Finalmente, o cenário que se apresenta ante América é o exemplo de como a planificação deportiva y financeira devem alinhar-se para enfrentar desafios complexos. Cada decisão tomada em estes dias tem um impacto direto em la estrutura do equipo, em la economia do clube y em la percepção de la afición, la liberação de la plaza de estrangeiro, la salida de jogadores como Dávila Y, la possível legada de refuerzos de nível marcan, ponto de inflexão que poderia definir la temporada. La presión, la expectativa y la estratégia convergem em um momento crítico, donde cada movimento pode transformar la dinâmica do equipo y consolidar la capacidade do Clube América para competir Alameda máximo nível em el clausura 2026, mantendo la atenção de la afición y la relevância do clube em el panorama do futebol mexicano. E antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificações para receber todas as notícias exclusivas do Clube de Futebol América. No te pierdas nenhum detalhe de tu equipo favorito. E é SMY importante para los aficionados do América. O entorno do Clube América vuelve a sacudir-se com uma versão que corre com fuerza em los pasillos do futebol continental y que enciende la ilusão de sua afición. Aunque puertas adentro reina o silêncio oficial. Distintas voces cercanas à la operação asseguram que la directiva azul crema habría dado um golpe de autoridade em el mercado ao cerrar la legada de um campeão do mundo, o nome pesado acostumbrado a escenarios de máxima pressão y a levantar troféus que marcam carreiras. La informação se maneja com extremo hermetismo, pero el rumor cresce alimentado por movimentos discretos, reuniões reservadas y uma estratégia que apunta alto. Em Coapa sabem que o margem de erro é esse mínimo y que o projeto deportivo exige jerarquia imediata. Por eso la apuesta seria por um futbolista com recorrido internacional, liderazgo probado y um palmarés que habla por si solo. Alguém capaz de cambiar la dinâmica do vestuário y elevar o nível competitivo do plantel. Fuentes cercanas comentam que o jogador veria com buenos olhos o desafio de vestir la camiseta do América, seducido por la grandeza do clube. La presión constante por ganar y la possibilidade de convertir-se em referente em uma liga cada vez mais observada desde o exterior. No se trataria de uma contratação mediática sem sustento, sino de uma pieza pensada para encajar em o esquema do treinador y potenciar a los jóvenes valores do equipo. Em la directiva la sensação é essa de confiança, aunque sabem que hasta o anúncio final todo pode cambiar. O futebol moderno se move à base de detalhes y negociações de último minuto.
Sin embargo, eu mensagem que deja esta versão é esse claro. Eu América no quiere quedar-se a mitad de caminho y estaria disposto a romper o mercado com uma incorporação que sacudiria o tablero. Se o rumor se transforma em realidade, las águilas no solo sumariam talento, sino também uma aura ganadora que sempre marca la diferencia. Seguimos adelante com esto. Por favor, deja me gusta y suscríbete ao canal. É SMUY importante para o Clube de Futebol América. Y também deja tua opinião sobre la notícia aqui en los comentários. Hasta o próximo vídeo.